quer dizer aquietar-se ou descansar depois do trabalho duro. Êxodos 26. No caso, Êxodos... Não. Depois do trabalho duro, no caso, é Êxodos 20:11. 20:11. Do ataque violento dos inimigos, Ester 9:16. Das dificuldades, Jó 3:26. E na morte, Jó 3:17. A palavra pode significar pôr a mente em repouso, como quando a criança recebe a disciplina do seu pai. Provérbios 29:17. Às vezes, nuá quer dizer deixar em repouso ou permitir repousar. Assim, Deus permitiu que as nações pagãs ficassem em Canaã durante a vida de Josué. Juízes 2:23. Deus ameaçou abandonar os israelitas no deserto. Números 32:15. Deve ser notado que enquanto nuá é usado como sinônimo de sabat, cessar, descansar, Êxodos 20:11. Na verdade, sabat é basicamente cessar de trabalhar, o que implica em descanso, mas não necessariamente. O escritor de Gênesis 2:3 não está ressaltando o descanso do trabalho, mas antes a cessação de Deus de sua obra criativa, visto que já estava completa. A palavra repreender no hebraico é yaká. Decidir, provar, converter, julgar. Como no hebraico bíblico, este verbo é encontrado principalmente no hebraico moderno, nas formas causativas. Ocorre cerca de 60 vezes no texto da Bíblia hebraica. A primeira ocorrência da palavra está em Gênesis 20:16. E estás advertida. O contexto indica que Abraão, marido de Sara, mereceu ser repreendido em nosso moderno significado de palavra, mas que Sara de fato estava sem culpa. É evidente pela maioria dos usos de yaká que há um julgamento de valor envolvido no termo, como no Salmo 50:21. Mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Apresentarei a acusação diante de ti. Os julgamentos negativos podem levar à repreensão, sobretudo por Deus. Jó 5:17. Tal repreensão divina pode ser física. Castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. 2 Samuel 7:14. Mas é a convicção do sábio que o Senhor repreende aquele a quem ama. Provérbios 3:12. A palavra reprovar, erpá, do hebraico, significa opróbrio, vexame, vergonha e reprovação. Este substantivo aparece no Antigo Testamento e no hebraico rabínico. Seu uso no hebraico moderno foi assumido por outros substantivos. O termo erpá ocorre 70 vezes no Antigo Testamento hebraico. É raro no Pentateuco e nos livros históricos. O substantivo ocorre mais no livro de Salmos, nos profetas maiores e em Daniel. A primeira ocorrência está em Gênesis 30:23. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Opróbrio tem uso duplo. Por um lado, a palavra denota o estado no qual se encontra a mulher solteira, Isaías 4:1, ou a mulher sem filhos, Gênesis 30:23. Carregava um senso de desgraça numa sociedade em que casamento e fertilidade eram altamente considerados. A destruição de Jerusalém e o exílio levaram Judá ao estado de opróbrio. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel 9:16. Por outro lado, a ignomínia encontrada numa pessoa ou nação se tornava ocasião para escarnecer dos oprimidos.
O desventurado era abusado por palavras proferidas contra ele e pelos rumores que se espalhavam acerca dele. Qualquer que fosse a ocasião da vergonha, quer derrota na batalha, exílio ou inimizade, o salmista orou pela libertação do opróbrio. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Salmo 109, 22. Veja o contexto, Salmo 109, 25. Em Jeremias 24, 9, o abuso verbal que era proferido contra um infortunado é melhor evidenciado pelos sinônimos encontrados com erpá. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. Vários profetas predisseram que o julgamento de Israel seria em parte experimentado pelo opróbrio humilhante das nações, e perseguiu-los-ei com a espada e com a fome e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto, e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Jeremias 29, 18. Ezequiel 5, 14. Entretanto, o Senhor graciosamente prometeu retirar o opróbrio no cumprimento do seu propósito. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Isaías 25, 8. As traduções da Septuaginta são oneidismos, opróbrio, reprovação, ultraje, ignomínia, insulto, e oneidos, opróbrio, reprovação, ignomínia, insulto. B, verbo, em hebraico a palavra karaf, dizer coisas cortantes, reprovar. A raiz com o significado ser cortante, cortar, é encontrada nos idiomas semíticos do noroeste e do sul. No hebraico, o verbo diz respeito a uma maneira de falar, ou seja, reprovar alguém. A palavra ocorre em torno de 50 vezes no Antigo Testamento, uma vez em Salmos 42, 10, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem onde está o teu Deus. A palavra respiração em hebraico é ebel, respiração, vaidade, ídolo. Os cognatos deste substantivo ocorrem no siríaco, aramaico recente e árabe. Todas menos 4 de suas 22 ocorrências estão na forma de poesia, 37 em Eclesiastes. Primeiro, a palavra representa respiração humana como coisa transitória. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade, literalmente, senão respiração, são os meus dias. Jó 7,16. Segundo, belo significa algo em sentido e despropositado. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Eclesiastes 1:2. Terceiro, esta palavra significa ídolo, que é insubstancial, desprezível e vão. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Deuteronômios 32:21, primeira ocorrência. A palavra responder também é ana ou aná. Que essa palavra aná significa outras coisas, né? Mas aqui ela vai significar responder. Aná. Responder, retorquir, replicar. Esta raiz ocorre na maioria dos idiomas semíticos, embora tenha muitos significados, com o significado que subjaz aná aparece no garítico acadiano, árabe, hebraico pós-bíblico e aramaico bíblico. Deve ser contrastado com aná, que significa oprimir, subjugar. O hebraico bíblico atesta o verbo aná aproximadamente 320 vezes. Um dos dois significados de aná é responder, mas não necessariamente com uma resposta verbal.
Por exemplo, em Gênesis 35:3, Jacó diz à sua casa: E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Em Gênesis 28:10, onde esta resposta encontra-se registrada, está bastante claro que Deus iniciou o encontro e que, embora ele tenha falado com Jacó, a ênfase está na visão da escada e na relação com Deus que ela representava. Este significado está até mais claro em Êxodo 19, 16 e 19, onde lemos que Deus reagiu à situação no Sinai com um som de trovão. Uma reação não verbal também está indicada em Deuteronômio 20, 11. Deus fala a Israel que antes de sitiarem uma cidade, eles deveriam exigir sua rendição. Seus habitantes deveriam viver como escravos de Israel. Se a cidade te responder em paz, literalmente, responder pacificamente e te abrir. Em Jó 30:20, Jó diz que ele clamou a Deus, que ele respondeu, isto é, não lhe deu atenção. Em Isaías 49:8, o Senhor diz ao Messias: No tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei. Aqui responder, ouvi. É sinônimo paralelo de ajudar, ou seja, é uma ação. Salmo 69:17. O segundo significado principal de Aná é responder com palavras, como quando a pessoa trava diálogo com alguém. Em Gênesis 18:27, primeira ocorrência de Aná, lemos: E respondeu a Abraão, dizendo ao Senhor que tinha acabado de falar com ele. Nesta fórmula, os dois verbos representam uma ideia, isto é, formam uma endíades. Uma tradução mais simples seria responder, visto que Deus não tinha feito pergunta nem exigido resposta. Por outro lado, quando os filhos de Et responderam dizendo Gênesis 23:5, eles estão respondendo verbalmente à investigação implícita feita por Abraão. Gênesis 23:4. Portanto, eles realmente estão respondendo. A palavra Ana pode significar responder no sentido especial de reagir verbalmente a uma verdade descoberta. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram, Juízes 18:14. Considerando que nenhuma inquirição lhes fora feita, esta palavra implica que eles deram um relatório, responderam ao que tinham descoberto. Em Deuteronômio 21:7, os filhos de Israel são ensinados como responder ao rito da bezerra, a saber, e protestarão, responderão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. O termo Aná também é usado no sentido legal de testemunhar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodos 20:16. Ou lemos em Êxodos 23:2, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Em sentido semelhante, Jacó propôs que Labão lhe desse todas as ovelhas salpicadas e malhadas do rebanho, de forma que testificará, responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Gênesis 30:33. A palavra restar, do hebraico, é iatar. Permanecer, ficar, restar, sobrar, exceder, mostrar, excesso. Esta palavra é achada em vários idiomas semíticos, indo do acadiano antigo ao hebraico moderno. Em suas formas verbais, a palavra é encontrada um pouco mais de 100 vezes na Bíblia hebraica. O termo iatar ocorre pela primeira vez no texto bíblico em Gênesis 30:36, onde é declarado que Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Esta declaração reflete o uso frequente da palavra para mostrar separação de um grupo primário. Assim, Jacó ficou só
Gênesis 32, 24. Quando sua família e rebanhos atravessaram o ribeiro de Jaboque. Às vezes a palavra indica sobreviventes, como em 2 Samuel 9:1. Há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? A ideia de sobra está refletida em Ezequiel 6:8. Mas deixarei um resto para que haja alguns que escapem da espada. A palavra ieter no hebraico é remanescente excesso. Esse substantivo aparece quase 100 vezes como remanescente excesso. É uma remanescente, excesso. É usado sobretudo no sentido de um número a menos ou qualidade menor quando comparado com algo de importância primária. Assim, ieter é usado para se referir aos restantes utensílios deixados em Jerusalém por Nabucodonosor, Jeremias 27:19, e aos homens que foram deixados depois que Joabe tinha designado seus homens escolhidos para as linhas de frente, 2 Samuel 10:10. Ocasionalmente, ieter é usado para indicar excesso de um modo negativo, assim o termo literal lábio de excesso tem o significado de falso discurso, lábio mentiroso. Provérbios 17:7. Algumas vezes esse substantivo implica superioridade ou preeminência, como em Gênesis 49:3, onde Jacó descreve que seu filho Rúben é o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. O nome Jetro, sogro de Moisés, é derivado desta palavra. A palavra resto é ieter. Ieter, traduzido como remanescente, restante, resto, o mais. O substantivo ieter aparece 94 vezes no Antigo Testamento hebraico. A palavra ocorre principalmente cerca de 45 vezes nos livros históricos, na expressão estereotipada, quanto mais dos atos como em quanto ao mais dos atos de Salomão, os eventos do reino de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? 1 Reis 11:41. Nestes versos, ieter é usado para se referir aos eventos que não foram incluídos nas obras dos historiadores, dos historiógrafos bíblicos. Isso. O significado mais geral de ieter é o que quer que reste, o despojo. Números 31:32. Os gigantes, Deuteronômios 3:11. O reino, Josué 13:27. E o povo, Juízes 7:6. Uma boa ilustração é encontrada no ensino de Joel sobre os gafanhotos. O que ficou restou da lagarta, comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta o comeu o pulgão. Joel 1:4. Os profetas usaram seerit como termo técnico para aludir ao remanescente de Israel. Eles predisseram que depois do exílio um resto de pessoas tementes a Deus voltaria à terra. Ageu 2:2. Alguns profetas, Miqueias, Sofonias 2:9, empregam ieter com este fim, portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto, ieter, de seus irmãos, voltará com os filhos de Israel. Miqueias 5:3. As traduções da Septuaginta são loipos, restante, resto, remanescente, e cataloipos, o que restar, resto. Diversos outros substantivos que aparecem raramente estão relacionados com ieter. O termo ioter, vantagem, excesso e a mais, é encontrado em Eclesiastes 6:8, porque mais tem o sábio do que o tolo. O substantivo itra quer dizer abundância ou riquezas e só ocorre em Jeremias 48:36. O vocábulo itron se refere a vantagem, ganho, proveito e só aparece em Eclesiastes 1:3 e 2:11.
A palavra ioteret, redenho do fígado, ocorre cerca de 10 vezes. Êxodos 29, 13 e 22, Levíticos 3, 4. O substantivo motar, que significa abundância, superioridade, lucro, é encontrado em Provérbios 14, 23. Veja também remanescente. B, verbo. A palavra iatar, ser supérfluo, desnecessário. Este verbo está relacionado com outros idiomas semíticos, onde a raiz iatar, vatar, significa no estado de abundância. O garítico fenício árabe. No hebraico, muitas formas são derivadas do verbo iatar. A palavra ocorre em torno de 107 vezes, uma vez em Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A palavra reto do hebraico é yashar, reto, certo, direito, íntegro, justo. Este adjetivo aparece pela primeira vez em Êxodo, no idiomatismo fazer o que é reto diante dos olhos. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Êxodos 15, 26. Seu uso é raro no Pentateuco e nos escritos proféticos, sendo predominantemente um termo poético, e achar também ocorre de forma idiomática, fazer o que é reto, nos livros históricos. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não lhe tinha desviado de tudo que lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias, o Eteu. 1 Reis 15, 5. O significado básico é a raiz, que significa ser reto, no sentido de estar nivelado, igualado. Os pés das criaturas, na visão de Ezequiel, eram diretos, Ezequiel 1:7, e as pernas eram direitas, né? Os pés eram diretos, as pernas eram direitas. A estrada fácil de trafegar em viagens era chamada pelos israelitas de entrada nivelada. Tinha poucos declives e aclives em comparação com as estradas nas montanhas. Jeremias 31, 9. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, o Efraim, e é o meu primogênito. Termo yashar, com o significado de direito, pertence a coisas e a ideias e termos abstratos. Samuel prometeu instruir o povo de Deus no caminho bom e direito. 1 Samuel 2:23. Neemias agradeceu a Deus que tivesse dado ordenanças justas, e sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Neemias 9:13. Deus esperava que o povo o agradasse, sendo-lhe obediente com base em sua revelação, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Deuteronômio 6:18. Quando yashar diz respeito a pessoas, é melhor traduzido por justo ou reto. Deus é o padrão de retidão para o seu povo. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Salmos 25:8. Sua palavra, Salmo 33:4, Juízos, Salmo 19:9 e Caminhos, Oséias 14:9. Revelam sua retidão e é uma bênção para o seu povo. O crente o segue sendo reto de coração. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós,
os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmos 32:11, Salmos 7:10 e 11:2. Em seu andar diário, os crentes manifestam que estão andando no caminho estreito. Os ímpios puxam da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem o reto, os de caminho reto, ou os de reto caminho. Salmos 37:14. São prometidas as bênçãos de Deus para a vida aos que são retos. Provérbios 11:10 e 11. Finalmente, e achar também retidão abstrata, sobretudo quando a palavra hebraica tem o artigo definido ayachar, o reto. Ayachar em hebraico, significa o reto. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Miqueias 3:9. As traduções da Septuaginta são Arestos, agradável, de Caios, reto, justo, íntegro, Eutis, reto, e Eutus, retamente. A palavra iachar, ser reto, ser plano, ser direito. Este verbo, que ocorre raramente, tem muitos derivados na Bíblia. No acadiano, o verbo izaru significa ser reto, trazer em ordem, e o substantivo mizarum denota justiça e um estilo de vida reto. A palavra hebraica tem muitas palavras relacionadas em outros idiomas semíticos, fenício, ugarítico e até no egípcio. Uma ocorrência do verbo está em 1 Crônicas 13:4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Neste uso, iachar tem o sentido de ser agradável ou aprazível. Em Abacuque 2:4, a palavra implica em retidão ética. Iosher, retidão. Este substantivo ocorre por volta de 15 vezes. Uma ocorrência está em Provérbios 2:13, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Outros substantivos ocorrem com menos frequência. O termo Ishirá quer dizer retidão e é um título honorífico para Israel, Deuteronômio 32:15. A palavra Mizor significa lugar plano, retidão. Em 1 Reis 20:23, Mizor diz respeito a campo raso ou terreno plano. Em Isaías 11:4, a palavra alude à integridade e repreenderá com equidade os mansos da terra. A palavra rio é nahal, vade, águas correntes, ribeiro, rio, poço, entre parênteses, de mina. Esta raiz também aparece no acadiano, hebraico, pós-bíblico e siríaco. No árabe, estes mesmos radicais significam palmeira. O substantivo nahal ocorre em torno de 139 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Este substantivo descreve um vale seco, no qual corre água durante a estação chuvosa. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Gênesis 26:17. Primeira ocorrência bíblica, a palavra pode significar vade, quando está cheio de águas correntes. Na verdade, descreve as próprias águas correntes. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Gênesis 32:23. Às vezes, nahal quer dizer águas correntes permanentes ao rio. Isto, comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Levíticos 11:9. Finalmente, a palavra representa o poço de uma mina, só uma vez na Escritura. Abre entrada, poço para minas, longe da habitação dos homens. Jó 28:4. O Pentateuco constantemente faz distinção entre as vias fluviais extra-egípcias, chamando-as Nahal 13 vezes e Nahar 13 vezes, e vias fluviais intra-egípcias, chamando-as Yeor. Esta distinção demonstra o tipo
de conhecimento direto e a preocupação histórica esperada por uma testemunha ocular madura. O termo narrar é usado figurativamente para se referir a muitas coisas que surgem e desaparecem subitamente ou que têm extremo poder de investida, como o orgulho das nações, Isaías 66, 12. A força do invasor, Jeremias 47, 2. E o poder do inimigo, Salmos 18, 4. Os ribeiros de azeite não agradam a Deus, se o coração do oferecedor não está propriamente disposto, Miqueias 6, 7. Deus inunda o justo com as correntes do seu bom prazer, Salmos 36, 8. O final dos tempos é simbolizado por ribeiros ou algas correntes no deserto, Ezequiel 47, 5, Êxodos 17, 3. Narrar, rio, ribeiro, canal, corrente. Os cognatos desta palavra são atestados no ugarítico, acadiano, aramaico e árabe. A palavra ocorre em torno de 120 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Primeiro, esta palavra diz respeito aos cursos d'água naturais que são permanentes. Em sua primeira ocorrência bíblica, Nahar descreve os primeiros rios do Éden, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Gênesis 2:10. Em algumas passagens, Nahar representa um canal. Dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, os braços do Nilo, sobre os seus rios, canais, sobre os seus tanques. Êxodo 7:19, Ezequiel 1:1. Terceiro, esta palavra é usada para aludir às correntes do oceano, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas 2:3. Quarto, Nahar é empregado para se referir aos rios subterrâneos, porque ele afundou a terra. Ele afundou a terra sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmos 24, 2. Esta passagem parece ser uma insinuação literária ao conceito pagão da criação e estrutura do mundo. O próximo versículo diz: quem subirá ao monte do Senhor? Salmos 24, 3. Esta palavra desempenha um papel proeminente na figura da bênção divina apresentada nos Salmos 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esta pode ter alusão ao primeiro rio no Éden, cujas águas davam vida ao jardim. Em Isaías 33, 21 está escrito que a própria Jerusalém tem rios de bênção, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de reino passará por eles.